Boa tarde! Vamos começar mais um diálogo LGBTI da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a ABGLT. Eu tô de volta, eu não estive na última. Bruna Benevides, que estava aqui conosco, eu tô esperando essa galera chegar. E começou a chegar e eu começo a acenar. Eu sou dessas, eu sou fácil, meu amor. Falou comigo, ó, eu respondo na hora. Maurício, Ramon, meus amores, arrasaram aqui conosco. Gabi. Vamos, lindas, vamos chegando todas, vamos se jogando nesse babado lindo. Tá lindo, adorei essa piranha da Disney, meu amor. Ela acabou de entrar. Eu amo gente, só gosto de gente perto de mim. Beijo a todo mundo que tá entrando. Nós começamos mais um Diálogos LGBTI. A gente tá amando. A gente da LGBT tá amando conversar, dialogar. Tanto com as nossas afiliadas, Brasil afora, com todo mundo que tem acompanhado a gente. Umas pessoas bem fiéis às nossas lives. Toda terça, quinta e sábado. Sempre às 17 horas e sempre aqui no canal da BGLT. É abglt.oficial. Então, se você não conhecia o canal da BGLT, clique aí, tá bom? E aí, hoje o nosso tema é um tema muito importante, né? Que é a psicologia e o EQ da cura gay. Não é, meu bem? É um EQ que inventaram sobre nós. Né? Aliás, de EQ sobre nós, a gente está cansada desde que o mundo é mundo. Vive inventando mentiras sobre a gente. E a gente vai desmistificar mais uma vez esse tema, que mesmo que a gente pense que está superado, não está. No dia a dia das nossas pessoas LGBTI, enfrentam esse processo de tentativa de cura. Tá bom? Deixa eu ver se nosso convidado já está aqui, que eu já quero chamar. Eu já quero chamar ele. Ai, meu Deus. Cadê esse gostoso, ó? Bom, a gente está esperando, então, o Helder aparecer aqui conosco, né? Eu sou teimosa, eu gosto de começar antes, eu sou assim, eu sou dessas, e a gente chama o gostoso. É isso aí, Letícia. Tu tá bem assanhada hoje, né, mulher? Eu gosto assim. Tá, meu bem? Quem conhece esse lindo? Ai, fiquei magoada agora que a Letícia disse que ela viu só pra ver ele. E eu, meu amor, só um pouquinho. Me vê só um pouquinho até ele chegar. Tá bom? Ele é realmente um lindo. E ele é um lindo de todos os aspectos, né? Que é uma pessoa fantástica, uma pessoa que trabalhou muito e que fez, que ajudou o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, a organizar este livro aqui, que é o Tentativa de Aniquilamento das Subjetividades LGBTIs. Tá? Anselmo, um beijo também, meu bem. E ele ajudou a organizar esse livro para além de diversas pesquisas no campo de gênero, de sexualidade, de fundamentalismo cristão. Então, ela é uma bicha babadeira. Agora é meu dia, que a Letícia, ó, falou da trava aqui, né? E a gente vai conversar um pouco com o Helder sobre isso, né? Sobre como foi o processo de organização, de construção desse livro, como foi esse processo de ajuda de elaboração no Conselho Federal de Psicologia sobre esse livro aqui. Bora ver se ele já conseguiu se conectar. Cadê essa beautiful? Gente, eu acho que ele tá com um probleminha, ele ainda não conseguiu. Bruno acabou de entrar também. Pedro, Cleuton, Adolfo, Alex, todo mundo aqui com a gente. Anselmo, Ju, Paloma, ai, chama de Luiz, Felipe, Juliana Bessa, todo mundo que tá aqui com a gente, por enquanto. Vamos dar mais um tempinho e eu vou acenando pro povo que tá aqui, que eu adoro acenar, que eu sou fácil, meu amor. Falou comigo, eu já me jogo, tá? E, né, daqui a pouquinho tá entrando aqui com a gente o nosso querido Helder Belo. Vocês vão adorar conhecer essa pessoa. Essa pessoa que, como eu já falei, o pessoal tá chegando agora. Chegou, acabou de entrar. Eu já vou chamar ele e já vamos começar o nosso papinho. Vem, Helder! Vem, Helder! Vem,
meu amorzinho, está chegando, Helder. Gente, quem vai entrar agora com a gente é esse fantástico querido do Helder Belo, que é uma bicha bela mesmo. Essa beleza. Olha, Olá, tudo bem, tudo bem? estou bem, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, tá ótimo. Pronto. Eu vou te Pronto, reapresentar. Se faltar alguma coisa, tu falas, tá tá bom? bom, pode deixar. Gente, a gente vai começar começando. A gente vai começar lucrando, tá? Sim, Esse papo que promete render muito hoje. Eu estou aqui com uma pessoa incrível que eu conheci no lançamento desse livro, lá no Conselho Federal de Psicologia em Brasília. Ele ajudou a organizar esse livro que, para nós, é muito importante, que entra para história, já entrou para a história do movimento LGBT, né? Que é a tentativa de aniquilamento de subjetividades LGBTIs. São diversos relatos sobre processos de cura para a nossa população. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas Helder tem muita contribuição para dar para a gente também. Porque ele é pesquisador, além de psicólogo psicanalista, né? Ele é pesquisador da UFRJ sobre fundamentalismo cristão, sobre gênero e sexualidade, sobre vários perfeito. bafões, ainda é do Conselho Regional de Psicologia do Rio. Então, meu bem, bem-vindo. E vamos lá, esqueci de alguma Obrigado. coisa nessa apresentação? Tá maravilhosa. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui para a gente poder falar sobre tanto esse processo da organização do livro, quanto esses movimentos de cura gay no Brasil, enfim, quanto o que está gerando isso já há tantas décadas, né? Quanto pensar também sobre esse momento em que a população LGBTI se encontra ainda mais vulnerabilizada por conta da pandemia do coronavírus. Então, quero te agradecer o convite. Como eu já te falei, sou seu fã, né? Gosto muito de você. Enfim, te conhecer foi uma alegria muito grande no ano passado. Me sinto muito honrado de estar aqui podendo partilhar algumas coisas sobre esse processo. Que bom. Helder, geralmente nos acompanha muito aqui, para além das pessoas que nos seguem nas redes, diversas pessoas que são militantes de afiliadas da BJLT e que são a Sim. militância da BJLT. É com esse público que a gente vai conversar agora, Uhum, tá bom? Eu uhum, queria começar exatamente pelo livro. Tem dois uhum, aspectos que chamam muita atenção. uhum, Primeiro, é dizer que ele chegou num momento muito importante, de uma disputa muito importante, né, de uma uhum, reação à nossa saída do armário, né? uhum, A nossa luta por cidadania, e essa reação é muito violenta, sempre foi. uhum, A gente escolheu uhum, esse nome, EQ da cura gay, porque é isso, né? É uma grande mentira que inventa. Então, assim, a gente fala de fake news hoje, mas para nós, LGBTI, a fake news é um negócio que já nos acompanha há milênios, né? Já falam sim. muitas mentiras, muitos truques para justificar esses assassinatos e violências. E eu queria que tu falasse como foi participar dessa organização, né? Qual é o objetivo dessa ferramenta, que para nós é mais que um livro, são mais que páginas. Né? Isso aqui é uma disputa. E, Uhum, assim, eu já li algumas vezes e eu sempre paro. Eu não consigo pegar ele e ler todo, porque ele nos toca de uma maneira interessante, uhum. mas ele é uma ferramenta importante, como eu disse. Então, fala pra gente como foi e como tu enxerga essa publicação. Sim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é como que surgiu a ideia desse livro e como que a gente, né, eu na época no Conselho Federal de Psicologia, atualmente eu estou no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, mas lá no Conselho Federal, como que a gente pensou esse processo? Primeiro que nós temos uma resolução que é a Resolução 01 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, uma resolução que foi feita em 1999, que orienta que profissionais de psicologia não tratem a homossexualidade como uma psicopatologia, não tratem a homossexualidade como doença. E mais, que eu acho que é uma coisa muito bacana dessa resolução, é que essa resolução orienta que os psicólogos lutem contra a então homofobia, né? Porque até então a gente estava tratando de uma questão específica em 1999 sobre a questão da orientação sexual. Então, a partir do momento em que essa resolução ela foi elaborada, inclusive como um pedido aí da população LGBTI
perguntando, se questionando, questionando o Conselho Federal de Psicologia sobre o posicionamento que o Conselho teria em relação a essas tentativas, que mediaticamente ficou conhecido como cura gay. Essa resolução ela é feita em 1999 e a partir do momento que ela é feita, ela começa a ser atacada. Então, essa resolução ela sofreu vários ataques, tanto legislativos quanto jurídicos, uma tentativa aí intensa de fazer com que a resolução acabasse, né? Inclusive tem um efeito muito curioso. A resolução ela foi feita em 1999 e em 2004 o número de psicólogos ele dobra no Brasil. Ou seja, 5 anos depois da resolução, o número de psicólogos dobra. Porque o que a gente foi percebendo é que muitos setores fundamentalistas religiosos começaram a patrocinar que pessoas pudessem fazer a faculdade de psicologia para poder disputar a psicologia para que ela pudesse ser utilizada pelo fundamentalismo religioso. Então, a partir do momento em que a Resolução 001 de 99 foi sendo atacada, aí com várias vertentes, né, desde 2004, de tentativas legislativas, tanto de assembleias legislativas, quanto em projetos de lei, em projetos de decreto legislativo, são várias atuações para tentar assustar essa resolução. E aí, em 2017, exatamente em setembro de 2017, né, teve uma liminar que foi deferida a partir de uma ação popular de 22 psicólogas e um psicólogo, que por acaso se identificam como psicólogos e estão nesse pertencimento religioso evangélico, fundamentalista. Eles fazem uma ação popular e a partir dessa ação popular, uma liminar ela é deferida e essa liminar ela coloca a resolução em xeque. Então, a gente tem esse efeito aí em 2017. Isso ficou bem conhecido mediaticamente, né, ficou colocado ali como um grande boom da cura gay, ficou esse assunto da cura gay no Brasil, ficou nos top trends do Twitter por 2 dias seguidos no mundo todo. Isso foi uma coisa bem intensa. E aí, em 2017, com esse processo, a gente recebe uma denúncia no Conselho Federal de Psicologia de uma pessoa que queria contar a sua história, né, de tentativas de reorientação da sua sexualidade, de como isso fez com que ela sofresse muito e ela vivenciou uma tortura com esse processo. E a partir do momento em que teve essa demanda, a gente pensou no Conselho Federal de Psicologia, isso sempre foi um trabalho muito coletivo, a gente pensou que a gente podia dar visibilidade para essas pessoas que queriam falar das suas histórias. E aí com isso nós reunimos, né, de 2017 em 2018, nós reunimos pessoas através das denúncias que iam chegando nas comissões de direitos humanos, dos vários conselhos regionais de psicologia no Brasil. A gente reuniu a história de pessoas que queriam falar das torturas, das tentativas de aniquilamento das suas subjetividades, simplesmente por serem LGBTIs. Então nós reunimos nesse livro, né, as 32 histórias de pessoas LGBTIs que passaram por esse processo, que quiseram voluntariamente contar a sua história. Esse livro, quando a gente pensou a partir de uma demanda que surgiu em que as pessoas mesmo queriam falar livremente daquilo que elas tinham passado. E elas tinham um pedido para a gente quando elas falavam sobre isso. A gente quer contar as nossas histórias para que isso não se repita, para que isso fique conhecido, para que as pessoas saibam o quanto nós sofremos, o quanto nós fomos torturados e mais, o quanto nós conseguimos resistir e sair vitoriosos e vitoriosas desse processo. Então, esse livro não é só uma história de dificuldades, torturas, opressões, mas esse livro também é um livro de vitória em que as pessoas contam das suas resistências diante de todo esse processo opressivo que é a cura gay no Brasil e no mundo. E aí a gente dá esse start nesse momento para poder reunir essas histórias e publicamos no dia 28 de junho de 2019, lançamos, né, essa publicação no dia 28 de junho de 2009, dia do orgulho, né, com muito orgulho fizemos esse lançamento lá em Brasília, a gente estava lá, né, enfim.
E o que eu queria marcar desse processo é que a escolha que nós fizemos, ela vai na contramão desses processos de tentativas de aniquilamento, porque a gente fez um livro basicamente de relatos, né? São pessoas falando das suas histórias. Então, o que a gente faz é um livro performativo, no sentido de que nós simplesmente ouvimos, deixamos que as pessoas possam se construir e se falar da maneira que elas quiserem. Isso é a contramão de todo o processo de cura gay que a gente tem anunciado aí no Brasil e no mundo, né? Sim. É, parabéns mais uma vez, né, por esse trabalho, a você, ao Conselho Federal de Psicologia, que tem sido um grande parceiro e uma grande também locus de resistência, né, de luta, não só da questão LGBT, mas de diversas outras. Né? Tem Uhum. algumas perguntas que quando a gente vai conversando, o povo vai falando e eu vou anotando aqui, a gente vai tentando Sim. absorver e tentar dar conta de responder. Nós temos a resolução 99 e em 2018 nós temos a outra resolução, né? Que fala sobre Sim. isso. E tem uma pergunta que rolou se já houve algum processo de cassação por descumprimento dessa resolução. Então, a partir tem, né, uma grande história em relação a isso, que é a história da Rosângela Justino, né, que ficou bem conhecida, inclusive, mediaticamente. E aí eu queria dizer uma coisa que eu acho que é muito curiosa dentro desse processo. Você sabe que as maiores denúncias que o Sistema Conselho de Psicologia recebe em relação a essas, em relação às infrações da Resolução 001, são muito ligadas a processos de adoção, processos de relatórios em que laudos e atestados, né, que os psicólogos vão fazendo a partir do processo das varas de infância e adolescência, a partir dos processos de adoção. Uma coisa que surpreendeu a gente também é que tem muitas denúncias que a gente vai recebendo a partir das infrações relacionadas à Resolução 001 de 99, muito ligadas à psicologia do trabalho, aos departamentos de RH nas empresas, porque se percebe um grande preconceito que as empresas ainda têm em relação aos processos de contratação de pessoas LGBTIs, e aí a gente recebe, né, porque são alguns psicólogos que fazem esse processo todo de recursos humanos, e muitas vezes a gente recebe muitas denúncias de infração da Resolução 001 de 99 por parte de psicólogos ligados a departamentos de RH de algumas empresas. Então, isso é uma coisa que acabou surpreendendo a gente. Isso é uma questão que talvez a gente precise debater também com um pouco mais de seriedade e de cuidado. Mas tem pessoas que sim sofrem processos éticos, né? Tem um departamento específico no Sistema Conselho de Psicologia, que o Sistema Conselho de Psicologia ele está, né, para poder orientar e disciplinar os psicólogos que fazem infrações éticas. Tem processos éticos em relação a denúncias de infração da Resolução 001 de 99. E aí eu queria destacar, né, desses dois lugares, que a gente vê isso acontecendo com um pouco mais de intensidade, né, ligado aos laudos que são produzidos dentro, né, desse processo de adoção e a psicologia do trabalho, os departamentos de RH das empresas. Mas sim, tem pessoas que sofrem processos éticos por conta das infrações ligadas a esse processo, da Resolução 001 de 99. E interessante tu trazeres esse relato, né? A gente, às vezes, não se toca, a gente pensa que isso só acontece no âmbito familiar, né? E o mundo do trabalho tem avançado nesse debate, mas a gente ainda observa, a partir desse relato que tu trazes, o quanto ainda é um lugar de opressão, né? E Sim. de, né? E que a gente vem querendo limar a gente desse processo. Então, o que a gente vai Uhum. conquistando, o que a gente vai empurrando, para nós é muito importante. Mas vamos lá, o livro, ele foi lançado em diversos estados. Sim. O sistema ele tem uma questão, né, na verticalização desses processos e dar conta de dialogar, né? O CFP não é uma questão distante, assim, a lógica do sistema conselhos é muito interessante para quem acompanha, para Uhum. quem conhece. E eu vi em muitos estados, assim, a adesão
Também é interessante falar que a resolução sobre transgeneridade, que veio depois da questão da homossexualidade, depois da 99, da 0199, ela foi aprovada em unanimidade, dialogada com os Uhum, conselhos regionais. Então, o conselho o livro é um livro do Conselho Federal, mas é dos conselhos regionais também. E muitos uhum. debates deram no Estado. Vocês tiveram devolutivas desses debates nos Estados? Como as pessoas receberam os conselhos? O que, que teve quando isso aqui chegou lá na ponta e foi percorrendo as pessoas? Uhum, sim. Eu tive o privilégio no ano passado de rodar bastante o Brasil no processo do lançamento, e aí eu pude ouvir pessoalmente vários relatos de pessoas. Então, assim, eu fui para vários lugares do país, né? Fui para Natal, enfim, para lançar São Luís, Espírito Santo, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, enfim, vários lugares. E aí eu vi muitas pessoas trazendo, né, uma devolutiva em relação a esse processo, porque algumas pessoas começaram a falar das suas histórias. E eu comecei a entender que esse livro foi um start, porque a partir do momento em que a gente publica esse livro contando a história de pessoas que passaram por esses processos, né, as pessoas começaram a se sentir autorizadas, isso eu acho que esse é o efeito principal desse livro, a falar das suas histórias e poderem também denunciar pessoas, instituições, grupos profissionais que faziam esse processo. Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa dizer, é que quando a gente faz esse livro, a gente ouve as mais diversas instituições, pessoas, pertencimentos religiosos, pessoas que não têm nenhuma ligação, nenhum pertencimento religioso, que fazem esse tipo de procedimento, esses processos de cura gay, enfim, isso que a gente chamou de tentativas de aniquilamento de subjetividades LGBTIs, né? E aí a gente percebeu, por exemplo, que existem muitas pessoas de vários pertencimentos e de várias vertentes, sejam elas religiosas ou não, que procedem dessa maneira, porque o livro deu um start, né? Isso que chegou na ponta, né? A ponta chegou como um alento, como um lugar de que nós estamos podendo falar sobre nós mesmos, nós podemos falar das nossas histórias. Ele autorizou as pessoas para fazerem isso e isso também deu um conforto, porque as pessoas pensaram, a psicologia brasileira, ela está aqui lutando para que a minha subjetividade não seja aniquilada. Então, isso foi, para mim, um grande efeito desse processo, né? Tanto uma sensação de que tem uma instância, que é uma autoridade em saúde mental, né, o Sistema Conselho de Psicologia, que não afirmam, né, o que historicamente é colocado, o que a heterocisnormatividade coloca, o que as crenças e ideias acerca das orientações sexuais, identidades e expressões de gênero são pontuadas pela LGBTI-fobia, que o Sistema Conselho de Psicologia não coaduna, não se articula com isso, mas cria um processo de escuta em que as pessoas podem se dizer, podem falar sobre si, defender, e a gente afirma essa defesa, defender quem elas querem ser e que elas podem existir do jeito que elas quiserem, do jeito que elas bem entenderem, e que isso não configura uma doença, que isso não configura uma psicopatologia. Então, é uma das coisas que nós sempre falamos, né, aí a partir de uma fala do Pedro Paulo Bicalho, que a psicologia não vai ser mais um instrumento de opressão, não vai ser mais um instrumento de tortura, não vai ser mais um instrumento de diminuição de possibilidades de vida. Muito pelo contrário, a gente aposta numa psicologia que amplia os modos de vida e os modos de existência. E isso que, de alguma forma, a gente quer pontuar com esse livro, e é isso que a gente foi ouvindo quando esse livro chegou na ponta. Ok. Tá bombando de pergunta, tá? Eu tô, Tá eu bombando tô de vendo aqui, pergunta. Eu tô anotando acompanhando. tudo. Ó, deixa eu ver Sim. aqui. A gente tem tempo ainda. Eu vou fazer algumas perguntas para ti que foram colocadas aqui. A primeira, há alguma relação? Qual é o principal objetivo do fundamentalismo religioso de Beleza. investir tanto nesse processo? Há alguma relação com as comunidades terapêuticas? Até onde isso vira uma política do lucro em cima dos Sim. nossos corpos? Perfeito, perfeito.
Vamos lá. Esse, quer que eu responda? Eu pensei que você ia fazer, mas vamos falar Ah, sobre quer que eu essa. faça todas logo? E você Se anota, você, prefere? se você quiser, eu já posso falar aqui do fundamentalismo. Enfim, você quer porque tem, se você quiser Eu vou fazer fazer todas alguma então, aí coisa, anota aí. Tem uma outra uhum. pergunta, Chala, se o CFP pode fazer alguma intervenção quando algum docente faz esse tipo de intervenção que vai contra a resolução. As resoluções do CFP. Se no Ah, processo tá. Falar um educacional, né, pouco sobre o essa atuação docente específica fala do sobre sistema. Tá. e falar um pouco sobre o debate da bissexualidade nessa questão. Ah, que legal essa pergunta. Muito bacana. Isso. E aonde encontra o livro? Ok, tá, beleza. Vamos lá. Eu vou tentar ser rápido aqui para poder falar Bem sobre a questão do sempre. fundamentalismo. O que acontece? Eu vou fazer um percursozinho aqui para a gente poder entender quais são esses interesses do fundamentalismo religioso cristão no Brasil. Desde a década de 70, olha, eu vou falar de umas coisas que parecem que não tem nada a ver, mas depois elas vão ter muito sentido ali, porque eu vou poder amarrar a minha fala ali na frente. Desde a década de 70, surge no mundo, né, e aí quando você falou sobre a questão do lucro, eu me sinto autorizado para poder falar sobre isso, surge no mundo uma maneira de pensar as questões econômicas e as políticas econômicas chamada neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é uma maneira de pensar a política econômica que diz que o Estado tem que estar a favor do mercado financeiro. E aí não é nem um Estado mínimo, né? E não é um Estado que minimamente regula a economia. Pelo contrário, é um Estado de exceção em que o Estado está a serviço do mercado financeiro. Mas isso por si só já é um grande golpe. Mas como fazer passar esse golpe para que as pessoas possam engolir isso e não criarem uma revolta popular? Olha como que isso tem a ver, estou colocando uma questão que vai chegar e que vai ter a ver com a gente, população LGBTI. A partir de 1980, com esse processo todo em que o neoliberalismo ele surge no mundo, isso não é uma questão do Brasil, mas ele surge no mundo como uma tentativa de fazer com que os estados possam estar a serviço do mercado econômico, eles têm que pensar numa estratégia para lidar com esse processo. Para pensar nessa estratégia, eles precisam fazer com que as pessoas parem de olhar o Estado como um Estado garantidor de direitos, como um Estado provedor de questões básicas da existência, como saúde, educação, e precisam colocar na conta do indivíduo, do sujeito, todas essas coisas. Como que eles fazem isso? Eles fazem isso a partir do momento em que eles chamam uma palavra importantíssima para essa disputa toda que a gente está, chamada família. A partir do momento que eles pegam esse lugar de família, eles colocam, né, e isso através de mídia, através de toda a romantização de Hollywood, através de todos os filmes. Isso é uma engrenagem muito bem arquitetada. A partir do momento em que eles colocam nessa palavrinha família, família nuclear burguesa, essa é uma expressão técnica, né? Eles colocam todas as fichas, dizendo que a família é o que vai cuidar das pessoas, é a célula da sociedade, é a coisa mais importante. Se a gente não tiver família, a gente não tem nada. Enfim, e que a família é a vontade de Deus, que a família, e aí é o que Deus quer de nós, que quando nós estamos em família, nós somos ali abençoados por Deus, e isso vai sendo colocado porque sai de cena uma vertente teológica chamada teologia da libertação, e entra em voga a teologia da prosperidade. E isso é importante. E a teologia da prosperidade, para ela se fazer, né, porque até 1970 o dinheiro era uma coisa considerada pelos cristãos como alguma coisa que pertence ao mundo, que não tem a ver com Deus, que não tem a ver com o reino de Deus. E a partir do advento da teologia da prosperidade, o dinheiro começou a se tornar, então, alguma coisa abençoada. Que quem era próspero, que quem tinha dinheiro, era uma pessoa querida, abençoada por Deus. Esse sujeito era um sujeito que podia ser olhado e pensar, e as pessoas concluírem, ele é um sujeito abençoado por Deus. Então, a teologia da prosperidade traz esse processo. Mas para ela se fixar, ela precisou desse nomezinho, família.
Então, para a gente poder criar uma fixação, isso é um truque psicológico. A gente precisa criar um inimigo para isso. E quais os inimigos que se criaram ou que foram criados a partir desse movimento? Eu estou falando especificamente do fundamentalismo religioso, e aí eu estou localizando historicamente, mas a história de LGBTI-fobia é mais antiga do que essa. Mas eles se utilizaram da LGBTI-fobia para dizer que as pessoas que não tinham, né, uma vida sexual regulada, hétero, uma vida hétero-cis regulada dentro de um casamento, que elas não alcançariam essas bênçãos divinas. E isso, né, foi um golpe dentro, esse foi um golpe dentro do golpe do neoliberalismo. Fundamentalismo religioso é um golpe dentro do golpe do neoliberalismo. Não sei se eu estou sendo claro. Porque a partir do momento em que colocaram, né, muitos significados em cima dessa ideia de família, também elegeram a família que pode existir e a família que não pode existir. A família que é abençoada por Deus e a família que não é. Mas só que isso é tudo um truque que se faz, inclusive um truque psicológico, porque quando se faz isso, se coloca a população LGBTI como a responsável pela infortúnio, pela maldição, não só a população LGBTI, como também as religiões de matriz africana, como várias pessoas. Então tem um elemento racista muito bem elaborado nesse processo, né, e que fica muito maquiado, porque isso é um jogo econômico. E aí, enquanto a gente fica disputando, né, inclusive no campo da política, essas coisas morais, em que as pessoas ficam nesse processo, e isso é jogado para produzir pânico moral, dizendo, olha, o que vai acontecer, sua família vai estar ameaçada por conta das mamadeiras de piroca, por conta dos kits gays que vão distribuir na escola, então você precisa se armar contra a população LGBTI, porque eles estão preparando um movimento gaysista, eles são os novos nazistas, e são, todas essas colocações vão produzindo um pânico moral, mas esse pânico moral ele só vai recebendo acolhimento porque a gente colocou na ideia de família todas as nossas esperanças e expectativas de um bem viver, de uma vida ótima. Então tem todo um truque do romantismo aí, né, hollywoodiano, que também acaba pegando a gente. E aí, para eu poder concluir a minha fala nesse sentido, tentar ser o mais breve possível e não estender muito nesse processo, é que essa questão econômica fica completamente oculta dentro dessa discussão. E aí, a partir do momento, né, em que, para o fundamentalismo se estabelecer, ele vai precisar estabelecer inimigos também. E quando ele estabelece inimigos, ele estabelece qualquer coisa que é contra a família nuclear burguesa hetero-cis. E para isso, né, eles colocam todas essas vertentes e a população LGBTI comparece como uma população inimiga desse projeto dito de Deus. Então, o que eu queria colocar é que isso tudo é uma artimanha para deixar as questões econômicas completamente invisibilizadas, enquanto a gente fica, né, num processo de luta moral por conta dos pânicos morais que são produzidos justamente por essa articulação dessa política econômica. E aí, no fim das contas, os fundamentalistas eles se utilizam, né, desse processo para poder dizer, olha, mas a gente tem uma cura. A gente tem como resolver o problema dos LGBTIs, porque já que eles que são o problema, a gente vai resolver o problema deles. E aí eles criam, né, além de outras vertentes, né, um movimento organizado para que haja esses processos, aí são vários processos, e um deles acaba sendo colocado dentro das chamadas comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas são asilos religiosos, se a gente vai descrever melhor, né? Essas comunidades terapêuticas não são nem comunidades, nem terapêuticas, né? Elas são asilos religiosos, verdadeiros manicômios, numa era em que a gente está, de alguma forma, lutando cada vez mais contra essa lógica manicomial, hospitalocêntrica, para poder tratar as subjetividades de uma outra maneira. Então, esses lugares, eles, de alguma forma, recebem pessoas que estão ali
com alguma questão relacionada ao uso ou ao abuso de substâncias, ou então elas são internadas compulsoriamente, contra a vontade delas, por uma questão relacionada à orientação sexual ou expressão identidade de gênero. O que a gente foi percebendo quando a gente fez esse livro é que geralmente a população trans, ela geralmente é mais internada compulsoriamente, presa mesmo, nessas comunidades, forçada a vivenciar um processo de adequação de gênero a uma lógica cisnormativa. Isso a gente percebeu muito claramente dentro desse processo. Né? Enfim, eu não sei se eu consigo dar esse panorama, mas, além de tudo, o que acontece é que essas comunidades terapêuticas, né, no atual desgoverno que nós vivemos, né, receberam quase que 50% dos incentivos financeiros destinados à saúde mental. Então, a gente tem um processo aí muito complicado, porque a gente tem uma articulação muito intensa, né? Tanto de questões políticas econômicas, quanto essas questões fundamentalistas religiosas. E aí o que eu quero falar é uma coisa muito importante quando a gente fala sobre isso. Fundamentalismo religioso cristão é uma coisa, pertencimento religioso, religiosidade e fé são outras coisas. Existem muitas pessoas evangélicas que tem um trabalho que é um trabalho de um olhar muito específico, diferente sobre as questões LGBTIs, que não são um olhar, né, LGBTI-fóbico. E tem muitos LGBTIs com pertencimento religioso evangélico que estão vivendo tanto a sua sexualidade quanto a sua fé numa articulação que não lhe gera questões e problemas. A questão não é a religião, a religiosidade, o pertencimento religioso, a fé. A questão é que muitas vezes alguns coronéis da fé, algumas pessoas, alguns grupos se utilizam da religião para fazer com que os seus propósitos econômicos, muitas vezes, com os seus propósitos tacanhos, com seus propósitos mesquinhos, possam acontecer. E as comunidades terapêuticas, o que nós temos visto, na sua maioria, porque a gente tem relatórios de inspeção, tanto o Ministério Público Federal, quanto a OAB, quanto o Sistema Conselho de Psicologia, já se organizaram em algumas inspeções em relação a esse processo. A inspeção que aconteceu em 2018 percebeu, né, que das 28 comunidades terapêuticas inspecionadas, 14 delas, metade, afirmavam que faziam esses procedimentos de cura gay. Enfim, então a gente tem uma questão aí que está muito ligada a esse processo do lucro, tem uma política econômica colocada, e essa política econômica acaba colocando a população LGBTI como inimiga, justamente para afirmar um determinado valor de família. E eu não estou falando contra a família enquanto pertencimento, enquanto relacionamento, enquanto desejo. Eu estou falando da família enquanto instituição discursiva que é utilizada para oprimir outras possibilidades de família. Ok. Tem mais Sobre a questão coisa, dos né? docentes. Ok, então a questão dos docentes. O Sistema Conselhos de Psicologia ele está para orientar e fiscalizar o exercício profissional do psicólogo. Então, esse docente, se ele não for psicólogo, e se ele não tiver, né, nesse processo, enquanto psicólogo ou dando aulas de psicologia, o Sistema Conselhos de Psicologia, por conta da sua especificidade, não pode fazer alguma coisa nesse sentido. Só que nós temos uma questão, né? A gente, quando tem um sujeito falando mal ou colocando questões e preconceitos ou falando preconceituosamente das questões LGBTIs, a gente tem outros meios para poder atuar em relação a isso. Né? Inclusive, indo na instituição de ensino, denunciando essa pessoa, colocando isso, fazendo um processo, né, que seja pelas vias jurídicas. Né? O Sistema Conselho de Psicologia é uma instância jurídica, no sentido de regulamentar a profissão, só que ela tem uma atuação específica, né, de regulamentar e pensar as questões éticas relacionadas ao exercício profissional do psicólogo. Ótimo. Tem muita pergunta.
né? Eu achei uma aqui, primeiro eu quero dizer o seguinte, chama Luiz, eu concordo com ele. Ele colocou aqui que ele vai roubar esse termo, coronéis da fé. Eu também achei divino quando tu trazes isso. E eu já Sim, dei um Ctrl-C, Ctrl-V e coloquei na caixinha, tá? Então, de vez em quando eu sim, vou usar, e aí quando tu ouviu eu falando por aí, tu já sabe que foi originário desse bate-papo que tá maravilhoso, que tá uma delícia hoje. sim, Falaram aqui sobre um negócio interessante que são os ex-LGBTs, esse movimento que está crescendo, que fica hum, falando essas ah, pessoas que têm como direito. Isso linka com o que Bruna traz no comentário dela, que falar sobre que o encontro da sexualidade faz parte de um projeto político, né? E aí, uhum, como isso se encaixa, né? Como é que esse projeto ele é tão organizado, estruturado? E isso tem a ver também com essa última eleição do Conselho, em que esse debate da cura gay, esse debate dos ex-LGBTs enquanto direito, ou ser um ex-gay, ou ser uma ex-trans, ou ser uma ex-lésbica, uma ex-bissexual, isso, né, no campo do direito, disputou de uma forma impressionante o Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, como é que tudo isso faz parte de uma reação, inclusive é um projeto político que quer nos massacrar. sim. Eu queria falar uma coisa sobre isso, que é a primeira coisa, que é a questão da bissexualidade. É, a invisibilidade que tem em relação à questão da bissexualidade é tão grande, porque uma das coisas que a gente foi percebendo, né, e o meu trabalho relacionado a esses processos, eu não gosto de usar essa expressão, mas por isso que eu estou botando ela entre aspas o tempo todo, cura gay, porque mediaticamente fica muito conhecida. Quando a gente fala cura gay, né, as pessoas entendem o que a gente está falando. Porque o termo que a gente usa nesse sentido, né, são programas, procedimentos formais ou informais que tentam desconstruir a orientação sexual de alguém ou adaptar a identidade ou expressão de gênero a uma lógica cisnormativa. Como é uma expressão muito grande, né, que é acadêmica, inclusive, a mídia, de alguma forma, entendeu que falar cura gay seria mais vendável, inclusive. Então, a gente tem essa expressão mais ou menos desde 2011 rolando aqui no Brasil, né? Isso foi uma invenção da mídia brasileira, isso é importante colocar. Só que, voltando a essa questão da bissexualidade, a bissexualidade, ela tem uma invisibilidade tão grande que muitas vezes as pessoas que passam e vivenciam um processo, né, desses de tentativa de reorientação, não é que elas deixam a homossexualidade. E aí eu tenho vários relatos, e aí assim, eu sou muito procurado, né, por conta desse processo, que as pessoas acabam falando muitas coisas sobre as suas sexualidades especificamente ligadas às questões religiosas, para mim, nesse lugar, tanto de psicólogo quanto de pesquisador nesse sentido. Então, a bissexualidade ela é tão invisibilizada que quando uma pessoa chega, às vezes, um processo desses, num programa desses, ela simplesmente ela coloca o desejo sexual que ela tem por pessoas do mesmo sexo num certo cantinho da existência dela, e esse desejo que ela tem por pessoas do outro sexo, porque a bissexualidade tem essa dinâmica de desejo, né, ela afirma esse desejo e ela deixa o outro desejo lá. Não é que o outro desejo desaparece, não é que o outro desejo some, não é que ela é curada. Muitas pessoas elas acabam vivenciando uma expressão específica da sua bissexualidade e falando que essa expressão específica da sua bissexualidade é uma cura gay. E aí a gente percebeu isso. Né? E aí, ouvindo pessoas sobre isso, a gente percebeu nesse processo justamente porque a bissexualidade é muito invisibilizada. Acho que é muito curioso. Vale uma nota. Não confundir cura gay com uma expressão específica da bissexualidade. Né? E aí eu acho que talvez isso seja importante. E é importante que as pessoas que se identificam como bissexuais possam falar cada vez mais sobre esse processo, porque a gente precisa criar cada vez mais visibilidade em relação a esse processo da bissexualidade para a gente não criar esse processo, esse movimento. Então, os cases de sucesso da cura gay, muitas vezes são uma expressão específica da bissexualidade. E aí tem uma questão que é relacionada à identidade e tem uma questão relacionada a desejo. Muitas vezes o desejo ele
é, é, é uma coisa que é difícil ou quase que impossível de ser capturada por uma identidade. Né? Muitas vezes as pessoas sentem coisas porque nós sentimos coisas, né, que nós não necessariamente conseguimos controlar. E muitas vezes o que acontece nesses joguinhos de homofobia que a gente vive, né, de perseguição à população LGBTI, de LGBTI-fobia, é que o sujeito reconhece em si um desejo que ele não quer ver, ele não quer entender, justamente por conta de uma opressão social colocada em cima da população LGBTI. E ele tenta se desfazer daquele desejo, daquela coisa que o toma, daquela força que o toma e que ele não controla. E muitas vezes uma maneira de se desfazer desse desejo é atacando o outro, né? É projetando no outro. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem Tá me agora. ouvindo? É que eu parei um pouquinho porque deu um negócio. Agora Uma voltou. travadinha Pronto. rápida pra mim, não sei pros outros, mas pra mim só foi Sim, rápido. mas é porque eu vi que deu uma parada. é, E aí tem uma questão importante nesse processo, né? Que muitas vezes tem uma projeção, né? Uma projeção no outro de uma questão que a pessoa não consegue lidar com ela mesma. Então, o que a gente percebe é muito esse processo. E aí, assim, eu tô vendo aqui algumas coisas, tem uma coisa muito importante de ser dita. A gente precisa dar visibilidade para a bissexualidade, porque a bissexualidade muitas vezes tem sido usada como uma chancela para dizer que alguém foi curado da sua homossexualidade. Então, eu acho que talvez seja importante a gente fazer essa diferenciação, sabe? E eu acho que isso é importante de colocar, eu não sei o que está rolando em torno de pesquisa, de perguntas e colocações, só que o que a gente vai percebendo muitas vezes é que as pessoas falam da sua sexualidade, né, e acham que, de alguma forma, tem esse processo de, eu tô curado, eu tô curada e tal, e que muitas vezes ela é utilizada, né, pelo fundamentalismo religioso por conta dessa invisibilidade da bissexualidade. E aí eu não sei se eu fui claro dentro desse processo. Não só do fundamentalismo religioso, né, de todas essas políticas econômicas. Eu acho que a gente precisa muito colocar que tem políticas econômicas que, ao mesmo tempo, se utilizam da população LGBTI e oprimem a população LGBTI. Então, talvez seja importante pensar sobre isso. Eu não sei se ficou muito nítido, na verdade, essa questão da Ficou ótimo. bissexualidade. Na verdade, Helder, a galera está aqui no comentário debatendo, né, o que tu Uhum, trazes. Assim, gerou um debate bacana, um debate importante, mas pelo que eu estou percebendo, todo mundo está entendendo, só está, às vezes, justificando, explicando mais, dizendo que para a gente não confundir. E isso, como tu mesmo alertaste. Então, é uma concordância com o que tu trazes, mas um uhum, debate. A gente uhum, costuma, nos diálogos, assim, a gente, quando planejou os diálogos e planejou por esse momento, né, que a gente está vivendo, a gente pensou, vamos aproveitar esse momento para conversar com a galera. E uhum, aí, estava debatendo muito, eu e Bruno, um dia, e a gente chegou e falou, assim, vamos falar, planejar só alguns. Por quê? uhum, Porque os temas vão surgir. Né? Os uhum, debates surgem outros temas. Então, por exemplo, aqui falou-se de família muito nos debates das pessoas a partir do que nós trouxemos. Isso é um tema que pode virar um assunto para a gente debater aqui. E agora, a uhum, bissexualidade. A galera uhum, fez sugestão, inclusive sugestão de livro, né, de trabalho para a lei Família, Religião e Política, da Amanda Palha. Ela surgiu aqui umas 3 vezes esse nome. Já estou lançando a hashtag Vem Amanda Palha, tá? Para a gente uhum, curtir um pouco. Então, só para te tranquilizar de que foi um debate. uhum, A gente só tem uma uhum, horinha e a gente está chegando perto do nosso fim. Infelizmente, porque esse foi um debate de hoje que gerou muito debate da nossa galera sobre outras coisas e que nos deu vários starts para outros debates. Então, eu uhum, queria te agradecer muito a tua presença. Te agradecer, uhum. assim, foi incrível te ouvir hoje. A gente precisa Sim, conversar mais. vamos.
dizer assim, que espero que em breve esse período passe, que a gente possa se encontrar pessoalmente, se abraçar, mas Sim, sinta-se sim. abraçado hoje por toda esse esse conjunto de pessoas e ativismos e ativistas que é a BGLT hoje. Né? Sim. Muita gente estava aqui falando, tem vários lugares, eu anotei todos os lugares aqui, de Roraima, passando por São Paulo, aqui em Minas, diversos lugares estavam aqui conosco, e, e saudando esse momento de diálogo Uhum. entre a gente. Te agradecer, mas te dizer que a BGLT, a gente costuma brincar que a BGLT é do tamanho do Brasil. E essa BGLT do Sim. tamanho do Brasil se abraça hoje, te agradece muito, e a gente queria ouvir essa última palavra, né, Uhum. essa última mensagem, pensando esse período que a gente está passando e essa violência que a gente sofre, que muitas vezes acontece no mundo do trabalho, mas que acontece no ambiente familiar, e essas pessoas estão em isolamento próximo de pessoas que muitas vezes trazem. Uhum. Terminar esse papo, aqui a gente tem mais aí uns 5 minutos, de 3 a 5 minutos, para a gente falar isso. O que falar para essas Uhum. pessoas agora? Sim, queria dizer uma coisa importante. Queria te agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço. São muitas questões, né? Falar de cura gay, é falar sobre políticas econômicas, é falar sobre fundamentalismo religioso cristão, é falar sobre fé que não tem nada a ver com esse processo, é falar que tem pertencimentos religiosos, fé, e crenças que criam uma outra possibilidade para pensar as questões LGBTIs, é falar que não tem uma perseguição, uma intolerância religiosa, que o movimento LGBTI pode se articular e deve se articular contra movimentos de intolerância religiosa. E aí, assim, é muita coisa para dizer, mas eu queria dizer uma coisa especialmente para a população LGBTI+. Existem muitas tentativas de opressão, de tortura, de negação, tem tentativas de morte, tentativas de aniquilamento de todos os jeitos, sejam eles subjetivos, sejam eles físicos, mas a gente está fazendo uma afirmação de que, por mais que oprimam a gente, por mais que combatam a gente, por mais que façam coisas contra a nossa integridade física, subjetiva, contra a nossa integridade política, existe uma força em nós e é com ela que a gente precisa contar nesse momento. Sei que a gente está num momento de isolamento social, só que esse momento de isolamento social é um momento de cuidado. Então é importante entender que a gente não está preso dentro de casa, embora essa seja a sensação, mas que a gente está dentro de casa por uma questão de cuidado, que a gente está cuidando da gente e que a gente pode, através das nossas redes virtuais, por mais que elas sejam limitadas, né, a gente pode estabelecer parcerias, a gente pode estabelecer cuidados, a gente pode estabelecer cada vez mais uma afirmação dessa força que existe em cada um de nós. Então, independente do que fizerem com você, o mais importante é o que você faz com isso que fizeram com você. Então, não se deixe diminuir, afligir, oprimir, porque existe opressão, mas diante das opressões que a gente vive, a gente pode dar uma resposta de força, de luta, de cuidado, de integridade. Eu acho que o que a gente pode fazer diante da opressão é dizer: eu não vou me permitir ser oprimido, mesmo que façam o que fizerem comigo. Eu não vou deixar. Tem uma parte em mim que não pode ser tocada. Eu mesmo posso criar essa possibilidade de inventar uma vida totalmente afirmativa, independente das circunstâncias em que eu esteja. Então, é essa aposta que cada um de nós precisamos fazer nesse tempo. A gente precisa contar com a gente, contar com quem a gente pode contar, que está ali do nosso lado, criar uma unidade, mesmo diante desse processo todo opressivo, porque é a partir dessas nossas a partir desses nossos movimentos de vulnerabilidade que nós podemos então entender a força que nós temos e que talvez nós nem sabíamos que tinha. Tem uma pessoa que colocou uma coisa aqui que eu acho que é importante dizer. O livro está em PDF no site do Conselho Federal de Psicologia. Só colocar lá, jogar no Google, tentativas de aniquilamento de subjetividades LGBTIs, que vocês vão achar o livro em PDF no site do Conselho Federal de Psicologia.
Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Espero que a gente possa debater outras coisas. Fizeram outras perguntas aqui. Enfim, talvez a gente possa, em algum momento, não sei como que está aí, falar mais sobre isso. Obrigado. Te agradeço muitíssimo. Sou seu fã. É isso. Idem. Me tornei ainda mais sua fã, porque foi incrível. Esse papo hoje foi mais gostoso que brigadeiro de panela, viu? Ai, que Amei bom. muito te escutar. Foi muito bacana. A interação das pessoas aí no bate-papo foi maravilhosa. Rendeu muito esse papo, com certeza. Uhum, A gente uhum, da BJLT vai te fazer outros convites, bater aí nos apps, convidar. O tá retorno da bom. galera está sendo muito bacana, viu? Muito obrigada por essas Uhum, mensagens, por essas palavras que chegam nesse momento. É isso mesmo. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu saio na rua, que eu entro no metrô, que eu vejo todo mundo me olhando e achando que ali não é o meu horário, que ali não é para eu estar. Sabe o que eu faço? Eu sorrio, eu uhum, dou gargalhada, eu beijo. As pessoas costumam dizer de onde eu uhum, tiro tanta, porque eu passo o dia inteiro, às vezes até exagero. Porque assim, uhum, o nosso sorriso, a nossa felicidade, o nosso gozo, ele é revolucionário. Ele uhum, é tudo que eles não querem que nós sejamos. Então, essa uhum, mensagem que tu trazes é linda. Eu vou uhum, finalizar falando, uhum. repetindo, o livro está disponível em PDF, ele não vende em livraria, você vai achar no site do Conselho Federal de Psicologia para baixar. Ele é Na distribuído biblioteca, gratuitamente. isso, na biblioteca, ou procure o CRP do seu estado, que de repente lá ainda tem uma edição, né? Vai num papo, Sim. numa roda de conversa lá depois que isso aqui passar, e Uhum, peça. No uhum, site da BGLT também tem um link chamado Biblioteca, que tem diversos livros, né? Algumas pessoas pediram para falar. Daqui a pouco também vai ter uma galera que nos acompanhou aqui que vai fazer a sua live, que é o @trans_vida, que vou estar com uhum. Jaqueline Gomes de Jesus, falando sobre saúde mental. Maravilhosa. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Hoje Uhum, nós lançamos, aqui no Insta da BGLT, não esqueçam de curtir. Você vai ver, lá em cima vai estar o mapa da solidariedade. A BGLT uhum, conseguiu, junto com a ANTRA, reunir algumas iniciativas Brasil afora, que estão da região nossa, região sul do país, em uhum. alguns estados. Ali estão disponíveis algumas para você procurar. Se você quiser doar, conversar, se voluntariar, procure lá, eu tenho Instagram, telefone e Facebook de algumas dessas iniciativas. Amanhã vai ser lançado também uma rede de solidariedade. Fiquem atentos às nossas redes, porque nós vamos divulgar esse movimento que as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo estão fazendo de uma rede de solidariedade Perfeito. nacional. Meu Perfeito. amor, muito obrigada mais uma vez. Beijo, Quinta-feira, obrigado. Hum. Quinta-feira vai estar Vitor De Wolf conosco, nosso secretário de Relações Internacionais, falando sobre Uhum. cultura. Ele é secretário de Cultura em Niterói e vem Ai, falar que sobre legal. política cultural LGBTI. Eu Meu sou de amor, Niterói. Niterói é uma delícia, querido. Ó, Sim. coladinha. Pois Eu em é, Niterói, Niterói eu. Bruna Benevides é daqui, aquela graça de pessoa, enfim. Queria deixar Obrigada, um Bruna, beijo. também me Sim, substituiu aqui no sábado e arrasou. Helder, maravilhoso. um beijão. A live vai ficar Beijo. aqui 24 horas. Tá bom, meus Sim, bens? tá bom. Um Eu só queria deixar um cheiro. beijo. Só queria deixar um beijo para Bruna, deixar um beijo para Regina que comentaram aqui. Enfim, são pessoas que eu amo muito, admiro muito, que tenho como referência, enfim. E dizer para as pessoas que eu tenho aqui o meu Instagram, se elas quiserem conversar comigo mais sobre esse processo, sobre questões relacionadas à psicologia, ao livro Cura Gay, as questões relacionadas a fundamentalismo religioso, neoliberalismo, a questão dos laudos para adoção, estou aqui disponível, tá? Posso ajudar como for possível. Um beijo grande para vocês, um beijo grande, Simi, prazer estar aqui. Beijo. Beijo, gente. Até quinta. Tchau, tchau.